esperança está no Senhor, desde agora e para sempre. E a esperança está no Senhor, só no Senhor. Olá, a paz do Senhor, está começando o programa Mensagem de Esperança, o seu devocional diário com Deus. Não perca nesta manhã a última parte do estudo bíblico sobre a dádiva da salvação com o nosso pastor presidente Daniel Nunes da Silva. Como cordeiro sendo preparado para o matadouro, sendo preparado para morrer em morte vicária por nós. E Jesus vai na cruz como presente de Deus, abre os seus braços. Tem ainda o quadro Repórter na Rua, falando sobre o medo da morte. E no momento musical vamos exaltar ao sumo sacerdote Jesus Cristo com o cantor Jair Santos. Porque nos convida, olha a Bíblia, dá o sumo sacerdote. Abra a boca e diga como ele é, diga, Santo. Dedique os próximos 30 minutos para ouvir a voz de Deus. Você não vai se arrepender. Existem momentos marcantes na vida, como um pedido de casamento pela pessoa amada, o firmar de um compromisso através do noivado e presentear a pessoa amada com uma autêntica joia. Tudo isso proporcionado por quem há mais de 40 anos atua no mercado de joias, Milton do Ouro, que dispõe de uma grande variedade de alianças, relógios e joias. Rua Cardoso Vieira, 177, Centro, Campina Grande. O Domingo da Igreja Perseguida é um dia dedicado à oração e à lembrança de cristãos que são exemplos de perseverança e amor a Deus, mas que sofrem por causa disso. Envolva sua igreja e organize o DIP no dia 3 de junho. Para mais informações, acesse www.domingodaigrejaperseguida.org.br. Hoje vamos falar de uma palavra que não é bem aceita no vocabulário humano, mas trata-se de algo inevitável: a morte. Todos nós sabemos que mais cedo ou mais tarde, as funções vitais do nosso corpo serão paralisadas e o curso da nossa vida terrena se encerrará. Mas quando se fala em morte, acontece um misto de sentimentos e reflexões dentro do homem. Tristeza, desesperança, desespero, ansiedade, mas principalmente medo. Você, por exemplo, tem medo de morrer? O repórter Josafá Rodrigues fez essa pergunta a alguns moradores da nossa cidade. Confira agora as respostas e saiba em seguida o que a Bíblia Sagrada nos ensina sobre o fim da vida humana aqui na Terra. O Repórter na Rua de hoje está aqui no bairro da Prata para a seguinte pergunta: você tem medo da morte ou medo de morrer? Nós vamos saber das pessoas quais perspectivas, o que é que dizem a este respeito. Confira conosco essa matéria. Eu tenho medo da morte porque a Bíblia diz que em estar em Cristo nova criatura é. Então passamos da morte para a vida. Então não existe motivo para que tenham medo da morte. E se morremos em Cristo, com certeza um dia a Bíblia nos garante que ressuscitarão, né? E a morte é apenas um sono. E esse sono um dia, quando a Bíblia diz que Jesus raiar nas nuvens, que dormem em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós que estamos vivos, né, com certeza iremos ao encontro. Então não existe motivo para o crente que nasceu de novo ter medo da morte. Não, porque a gente está preparado, né? Morrer, acontecer, né? Muita coisa por aí. Do jeito que o mundo tá aí, né? Acaba. Tem que estar preparado. Tá preparado, né? Senhor Adonias, o senhor tem medo de morrer? Tem, com essa violência hoje aí, todo mundo tem medo de morrer, né? É muita violência e todo mundo anda preocupado.
com essa situação. Seu Aderaldo, o senhor tem medo da morte? Tenho sim. Por quê? É tanta violência, tanta coisa errada nesse mundo que a gente já anda com medo. Às vezes eu vou para casa, assim, qualquer pessoa que eu encontro no meio do caminho, mesmo que não seja nenhum suspeito, mas se eu olhar já fico cismado. Por quê? A gente vive no meio de uma violência tão absurda que a gente está numa situação que tem que ter medo de todo mundo. O senhor hoje estaria preparado para a morte, se fosse o seu dia? Eu acho que a gente nunca está preparado para a morte, viu? Por mais que a gente diga que não tem medo de morrer, ou que tem medo de morrer, mas eu acho que a gente nunca está preparado. É claro que eu tenho medo de morrer, né? Que tem muito pecado, tem muita conta para pagar a Deus, mas eu acho que a gente nunca está preparado para a morte, não. A gente tem aquela receia, né? Porque a gente só não sabe se sai de casa e volta com vida, porque é muita violência. A gente fica nervoso, né? No sentido de qualquer momento a gente sai e não tem revolta, não tem volta. Não tenho medo da morte, porque a Bíblia Sagrada nos afirma que nós que somos salvos teremos a vida eterna. Então não tenho medo da morte, porque sabemos que nós vamos viver eternamente, em um outro corpo, mas eternamente. Pois é, nós conferimos então o depoimento das pessoas em relação a essa temática, se tem medo da morte, se tem medo de morrer. Grande maioria das pessoas responderam que sim. Então, você aí em casa vai conferir agora uma palavra a respeito desta temática com o pastor Daniel Nunes da Silva, direto dos estúdios do Mensagem de Esperança. Muito bem, meus queridos irmãos, é com grande alegria que estamos aqui mais uma vez e neste momento para comentarmos sobre o medo da morte. Este inimigo que atormenta o homem desde que o homem é homem. Acredito que o dia que saiu a notícia que Adão tinha morrido, mesmo que morreu com 930 anos, mas aquilo amedrontou a humanidade. O homem, feito pelas mãos de Deus, havia morrido. Encontramos na Bíblia apenas 2 relatos de pessoas que não morreram, no caso de Enoque e Elias, que foram transportados para o céu sem provar a morte. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e alcançou o testemunho que agradara a Deus, por isso mesmo ele foi trasladado. Os demais homens, por mais santos, por mais piedosos e tementes a Deus que foram, morreram. E podemos citar Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Davi, Eliseu e tantos outros grandes nomes e vultos da Bíblia Sagrada. Igualmente os apóstolos, todos morreram. Um dos que mais comentou sobre a morte foi o apóstolo Paulo, até porque Paulo, ele também teve a antevisão do arrebatamento da igreja. E por isso Paulo, ele pôde ver que a morte não é o fim de todas as coisas. Muitas pessoas pensam que morreu, acabou. Não. A morte, principalmente para o verdadeiro cristão, é apenas um veículo que para a sua porta e o transporta para mais próximo de Deus. Quanto a morrer, a Bíblia diz, e no livro de Hebreus, carta aos Hebreus, no capítulo 9, 27, que todos os homens, eles vão morrer, estão ordenados que morram, a Bíblia diz, uma só vez. Haverá uma geração de salvos em Cristo que não vai morrer. O apóstolo Paulo viu isso lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 51, e 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13. Nós vamos ver uma geração de salvos em Cristo que serão arrebatados. Todos os demais, eles passarão pela morte. Mas vamos ver aqui rapidamente o que Paulo falava sobre a morte. Filipenses capítulo 1 e o versículo de número 21, ele disse assim: para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. De ambos os lados estou em aperto. Desejo partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Paulo qualificou a morte para o cristão como muito melhor. No salmista, o salmista já havia dito como se fosse a voz de Deus dizendo para nós: preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Por quê? Quando falamos de morte, devemos separar entre morte física, morte espiritual e morte eterna. A morte física, apenas a morte do corpo, nada mais. A morte espiritual é quando o homem está em pecado,
aí ele está morto espiritualmente. E a morte eterna é a separação eterna de Deus. Aí sim, devemos pensar seriamente nessa morte. Não queira nunca morrer a morte eterna. Para não morrer a morte eterna, você precisa crer em Jesus como teu Salvador pessoal da tua vida, e quando você tombar nesta vida, você vai falar como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, aguardei a fé. O que me resta agora é a coroa da justiça que o justo juiz me dará naquele dia. Não tenha medo da morte, tenha medo de morrer sem Jesus. Amém. Você fica agora com o nosso momento musical. Confira a linda composição do cantor Jair Santos, baseado no livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 26, exaltando nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo. Desde Arão e a tribo de Levi, sacerdotes atuando aqui, levando ao santo altar oferta ao Deus do céu pelos os pecados de Israel. Sacrifício imperfeito, se era imperfeito, pois se precisava repetir, com sangue de animais, jogando em profusão, derramado em propiciação. Hoje aí, o que era isso? Mas isso era prenúncio do plano original. Jesus desceu ao mundo para se oferecer em sacrifício eterno. Cante! Porque nos convinha, olha a Bíblia, tal sumo sacerdote. Abra a boca e diga como ele é, diga: Santo. Veio mais sublime do que serve de novo, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores. Veio mais sublime do que serve, sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, sacerdote santo, perfeito em todo o seu se ofereceu em sacrifício vivo por todos os nossos pecados. Por isso temos firme confiança de adentrar o santuário. Quem tem confiança aqui? Quem tem? Porque nos convinha dar sumo sacerdote. Abra a boca e não diga aí como ele é. Santo, inocente, feito mais sublime do que os céus. Dá pra adorar ele aí? Adore, adore, Cristo sacerdote eternal, eita, ele é perfeito e sem igual, nos garantiu então eterna salvação e acesso ao Pai celestial, conhecedor profundo das tentações daqui, olha aqui ó, tomou o nosso jugo e lá na cruz seu sangue espargiu para nos remir. Porque nos convida, diga, santo, inocente, e veio mais sublime do que o céu, santo, inocente, imaculado, separado.
mais sublime do que o céu. Igreja, veio mais sublime do que o céu. Aleluia! É hora do intervalo comercial, mas não saia daí. Daqui a pouquinho estaremos de volta com o Momento da Palavra de Deus. Aguarde! Classe Arte Móveis e Baby. Guarda-roupa de mobile 3 portas Boreal, R$ 239. Berço Brinque Alegro, R$ 169. Colchão Solteirão Eurosono por apenas R$ 89. Compre agora e a primeira parcela para 60 dias. Classe Arte Móveis e Baby. Rua João Pessoa 337 e Avenida Floriano Peixoto 913. O ponto alto da moda feminino está em Pinks Modas. Aqui você encontra bolsas, cintos, acessórios e presentes, além de uma vasta coleção. Aceitamos todos os cartões em 6 vezes. Rua Monsenhor Salles, número 78, Centro, Campina Grande. Pinks Modas. Acompanhe agora a última parte da mensagem ministrada pelo nosso pastor-presidente Daniel Nunes da Silva na primeira cruzada evangelística Cristo é o Caminho, da Igreja Congregacional do Calvário, aqui em Campina Grande. Essa mensagem tem como base o livro de João, capítulo 20, versículos 30 e 31. Seria até indiscreto perguntar para um doente que está numa caminha, numa esteira, se arrastando, louco para entrar no tanque, e alguém perguntar se ele quer ficar são. Mas aquele homem apenas dá a resposta para Cristo dizendo: Senhor, não tem ninguém que me coloque no tanque quando a água é agitada, quando o anjo desce e agita a água, que eu quero ir antes que eu chegue lá, outro chega antes de mim. E eu continuo na mesmice, continuo na mesma luta, continuo na mesma prova e na esperança de outra vez, quando será que o anjo vai descer novamente? Jesus olha para ele e diz: levanta daí, rapaz, pega a tua cama e vai embora para a tua casa. Aquele homem levanta, enrola a sua esteira e começa a caminhar para a sua casa. Que coisa linda! Que milagre tremendo! O que foi que Jesus exigiu daquele homem? Nada. Enquanto aquele homem reclamava, enquanto ele dizia: não tenho ninguém, Jesus disse: vai para a tua casa, apenas levanta e vai. Aqui me diz que a salvação ela chega através da graça, do favor imerecido de Deus. Quem é que merecia a salvação? O profeta Isaías disse que nós não tínhamos nada de bom. Tudo em nós era chagas, não espremidas, não amolecidas, não untadas com óleo. A nossa vida era completamente destruída. Nós não merecíamos nada de Deus, nada mesmo. A Bíblia diz que Deus olhou dos céus à terra e não viu um justo sequer. Todos estavam desviados, andando pelo seu próprio caminho, pelo seu próprio pensamento. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, pelo seu grande amor que nos amou, como disse Paulo, Ele nos amou quando éramos ainda pecadores, e Ele envia o seu Filho Jesus Cristo, envia a sua pérola mais cara, Ele envia o mais precioso do céu. Ele não enviou Gabriel, Ele não enviou Miguel, Ele não pegou um das miríades e milhões de anjos que Ele tem nos céus. Não, Ele pega a sua joia mais cara e mais rara, o seu Filho unigênito, e diz: é você. E Ele desce e vem e nasce
do ventre de uma virgem, da Virgem Maria, e nasce Cristo e cresce como cordeiro, sendo preparado para o matadouro, sendo preparado para morrer em morte vicária por nós. E Jesus vai na cruz como presente de Deus, abre os seus braços. Foram horas agonizantes, foram momentos terríveis, quando Jesus esteve na cruz, ao pingo do meio-dia, de meio-dia, sol causticante na Palestina, clima árido, clima quente, o sol descia pela fronte de Cristo, as pedras reluziam, e Jesus morto, e Jesus, digo, sofrendo na cruz do Calvário, as suas mãos furadas, os seus pés furados. Jesus teve sede, porque ele começou a ter um estado febril, os seus ossos foram se desconjuntando, a sua língua pegava ao paladar, como diz o Salmo 22, a sua língua secou-se e pegou-se ao paladar. O pai não aguentou aquilo, o pai volta as costas, o pai não quer ver tamanho sofrimento do filho, e o pai volta, e naquele momento o filho clama: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava sozinho, o presente de Deus estava morrendo sozinho, para cumprir Isaías 65, que o seu próprio braço trouxe a salvação, não esteve ninguém com ele, sozinho, ele me salvou, por isso que a ele a honra, a glória, o louvor para sempre, porque ele é o meu e é o teu Salvador. Levante a tua mão e adore, e exalte e glorifique ao Rei Jesus. Jesus naquele momento dá o brado de Cristo foi esse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, tudo está consumado. Ele consumou a obra que ele veio fazer, ele morreu. Naquele momento que Jesus morre, as estruturas do mundo são abaladas, e não só do mundo físico, mas do mundo espiritual, porque segundo nos escreveu o apóstolo Paulo, no capítulo 4 de Efésios, ele desce às partes mais profundas da terra, e disse que levou consigo cativo o cativeiro, e ele toma naquele momento das mãos do inimigo as chaves do inferno e da morte. As estruturas do mundo espiritual se abalam, as pedras se abalam, tudo se abala. Aqueles que estavam matando ele batem no peito e diz: verdadeiramente este era filho de Deus. Aquela palavra de Cristo, tudo está consumado, sabe o que queria dizer? A porta da salvação está aberta. Só não vai ser salvo quem não quiser, mas a porta está aberta. Quem quiser ser salvo agora, a porta se abriu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Oh, que glória! Agora já não é somente o sumo sacerdote que pode entrar lá, mas disse Pedro que nós agora também somos sacerdotes reais e podemos entrar. Escreveu o escritor aos Hebreus dizendo que nós temos ousadia pelo sangue de Cristo de entrar no lugar santíssimo. Foi Jesus que abriu a porta, foi a graça de Deus, foi o presente de Deus para o mundo. Jesus foi sepultado, mas ao terceiro dia, que dia maravilhoso, no primeiro dia da semana, um dia de domingo, que ficou conhecido como o dia do Senhor, foi no primeiro dia, e podemos fazer uma conexão com Gênesis capítulo 1, onde a Bíblia diz que no primeiro dia disse Deus: haja luz, e houve luz. A terra estava em trevas, a luz estava sepultada, Cristo estava dentro do túmulo, havia uma grande pedra na porta do sepulcro, mas ao primeiro dia da semana,
quando as mulheres com especiarias saíram ainda de manhã cedo para ungir o corpo do mestre amado, e iam preocupadas e dizendo: quem revolverá a pedra? Quem é que vai nos ajudar a tirar a pedra para que possamos entrar? Não precisou ninguém tirar a pedra, porque quando elas foram chegando, de longe avistaram, o sepulcro estava aberto, a pedra estava removida, e elas entram, e quando entram e começam a ver que Jesus não estava ali, quem roubou o corpo do nosso Senhor, um varão de branco, um anjo de Deus, sentado na pedra, diz: por que vocês estão buscando o vivente dentre os mortos? Ele não está aqui, ele ressuscitou, ele já foi diante de vós para a Galileia. O nosso Cristo está vivo, glorificado, glorioso. Este é o meu e o teu Jesus, o presente de Deus para a humanidade. E o apóstolo Paulo, escrevendo a Tito no capítulo 2:11, ele diz: a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. A salvação vem através da palavra, a salvação vem através da fé, a salvação vem através da graça de Deus. Eu concluo nesta noite esta prédica bíblica dizendo para você, meu querido amigo, que nesta noite veio ouvir a palavra de Deus, você só vai voltar para a tua casa hoje sem a salvação de Deus, se você quiser. Mas a salvação, ela chega de graça para você neste momento. A palavra foi pregada, eu creio que a fé já nasceu no teu coração, e a graça de Deus te alcança agora, dizendo que você pode ser salvo. Quem sabe está dizendo: mas eu sou muito pecador, não estou preparado para isto. Não é você que se prepara, quem te prepara é Deus. Querido Deus, eterno e poderoso Pai, Senhor, em Tua presença nós estamos neste momento, mais uma vez, em nome de Jesus, pedindo, Senhor, que Tu venhas estender a Tua poderosa mão, para abençoar o Teu povo, Senhor. Todos aqueles que neste momento estão nos assistindo, e quem sabe pessoas que estão de joelhos orando, outros estão em pé próximo à televisão, meu Deus, outros estão na sua cama, doente, mas estão ouvindo, estão, Senhor, orando conosco. Que a Tua bênção, a Tua paz, a Tua graça e a Tua misericórdia, Senhor, seja sobre cada um deles, meu Pai. Eu te peço e te rogo, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Queremos avisar que hoje à noite, excepcionalmente, em virtude do ensaio do coral Silvino Silvestre, não haverá no templo sede da Assembleia de Deus a oração pela igreja perseguida, como vem acontecendo todas as quintas-feiras. Mas eu incentivo você a interceder na sua casa pelos nossos irmãos que estão em prisões ou sofrem por amor ao Evangelho. Obrigada pela audiência, te espero amanhã para mais um programa Mensagem de Esperança, se Deus quiser. Um forte abraço e a paz do Senhor. Prosper.